da Mix. Jornal da Mix. Olha só, gente, 6h36, deixa eu até mandar um abraço aqui pra Bianca. Bianca que me marcou ontem no Instagram, e eu confesso que eu não estava sabendo dessa informação, fiquei sabendo através da Bianca, que é mãe de um aluno da rede pública municipal aqui da cidade de Blumenau. E a Bianca tinha me informado que a prefeitura cancelou os Jogos Municipais desse ano, não é os Jogos da Primavera, tá, gente? Jogos da Primavera, como eu comentei antes, engloba os alunos das escolas municipais, né? Estaduais e particulares, né? Aqui são os jogos municipais, são aqueles só entre os alunos das escolas municipais. E a gente está em linha com a diretora de Educação Infantil de Blumenau, a Mônica Deschamps, até para entender, para passar para a Bianca e para os outros pais e para outras mães, o porquê que isso aconteceu. Mônica, bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Mix. Bom dia, Belmiro, bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de a gente poder esclarecer, é sempre bem importante. Eu era diretora da Educação Infantil, hoje eu tô como diretora-geral, né, da Secretaria de Educação, tá bom? Ah, perfeito, perfeito. Já vou alterar aqui então, Mônica. Só porque, assim, por que a diretora da Educação Infantil tá falando dos jogos, né, que envolve o ensino fundamental, na verdade, né? Então, só para esclarecer. Então, essa decisão, né, porque os jogos municipais, eles funcionam da seguinte forma, cada mês acontece uma modalidade esportiva, né, então a gente já está no final do primeiro semestre, né, estamos praticamente em junho, já semana que vem. Se a gente iniciasse os jogos municipais, eles se estenderiam até o mês de dezembro, né, então todo mês é uma modalidade diferente. E a gente tem esse ano os Jogos da Primavera, que é uma edição histórica, né, são 50 anos dos Jogos da Primavera. Eles já iniciam as competições no mês de agosto, né? Apesar de oficialmente ele ser em setembro, com abertura e tudo, mas agosto já tem uma etapa preparatória, né? Então tem toda uma organização para os Jogos da Primavera, que, como você falou, envolve os estudantes tanto da rede municipal, estadual e da rede privada, né? Então, por conta disso, por conta de toda a organização que os Jogos Municipais requerem, saída de estudantes, de professores, né? Para esse professor acompanhar os jogos, a gente precisa ter um outro professor para substituir ele, né? E também a gente tem esse ano o SAEB. O SAEB é o sistema de avaliação, né? Acontecem ali as provas, que depois tem o IDEB, né? Então, é bem importante essa dedicação dos estudantes também para essa avaliação. Então, por tudo isso, a gente considerou e decidiu, então, focar todas as nossas energias, toda a nossa dedicação e planejamento para os Jogos da Primavera. Certo. Não pode ter algum prejuízo, diretora, com relação às crianças, porque até a própria Bianca, que é a mãe, comentou que sempre tem uma expectativa muito grande, até por conta dos Jogos Municipais. Claro, a principal expectativa é para os Jogos da Primavera, lógico, né? Porque envolve todos os estudantes. Mas não pode ter algum prejuízo até para as crianças, de alguma forma? Vocês chegaram a avaliar essa situação, diretora? O que a gente provocou ali, os profissionais, né, e aproveito aqui na rádio para provocar também, é realizar os jogos interclasses dentro das escolas, né, e até as escolas próximas fazerem os jogos entre uma escola e outra também, então, que não tem impedimento nenhum, essa é uma organização que as escolas podem fazer, junto com os professores de educação física, do esporte escolar, entre eles, né, e isso também ajuda, né, porque, claro, a gente entende que como os Jogos Municipais envolvem apenas os estudantes municipais, é uma competição entre eles, assim, e quase que é uma preparação aí para os Jogos da Primavera também, para eles estarem mais preparados, né, para competir com os demais. Mas como o tempo, a gente também não tem tempo hábil, o ideal seria já ter iniciado mais tempo, para quando chegar nos Jogos da Primavera, todos os Jogos Municipais já terem ocorrido, né, e assim os estudantes estarem mais preparados. A gente já está em junho, isso não seria possível nesse momento. Então, mas a gente acredita que todo mundo se dedicando bastante, a gente vai fazer uma edição histórica, né, dos Jogos da Primavera bem linda. Pois é. Ô, Mônica, nessa questão dos Jogos Municipais, né, eu lembro que eu estudei a vida inteira ali no Albert Einstein e tinha uma treta, entre aspas, entre alguns... Não, treta que eu digo no bom sentido, aquela rivalidade, né? Entre principalmente sim. Albert Einstein, na época, e Machado de Assis e tal, e ali a coisa sempre acontecia. Quando ia para os Jogos Abertos, era um pouco mais complicado, porque tinha Sagrada Família, na época Santo Antônio, escolas particulares, que iam mais preparação e tal. Não pode acontecer isso entre os alunos também, porque tem aquela rivalidade entre as escolas municipais, né? Eu digo nessa questão, eu digo nessa questão do esporte, claro.
Desculpa que está falhando aqui o sinal, né? Daí cortou um pouquinho a tua fala. Mas sim, existe a rivalidade entre os estudantes, né? Até entre as escolas privadas também, a gente sabe que existe. Mas isso faz parte da competição, né? E cabe também às famílias e os professores incentivar os estudantes que o mais importante é competir, né? É praticar o esporte, é participar da competição. Claro que todo mundo quer ganhar, mas que o mais importante mesmo e os jogos eles fazem isso, né? Essa parceria do time, isso tudo é muito importante aí para depois a gente trabalhar em equipe. É necessário saber trabalhar em equipe, né? E os jogos acabam incentivando tudo isso já desde a infância. Mas para tranquilizar então o ouvinte aqui da Mix, jogos da primavera mantidos, como você comentou, uma edição histórica, então jogos da primavera esse ano devem até ter mais visibilidade do que os anteriores, né, Mônica? Sim, a gente já encaminhou o regimento dos Jogos da Primavera, já estão abertas as inscrições, né, para todas as escolas aí participarem e inscreverem. Já estamos com toda essa organização. Isso tudo requer, né, várias licitações para arbitragem, para medalhas, para as camisetas de quem vai participar na organização. Então, existe uma equipe trabalhando aí para que a gente faça esses Jogos da Primavera bem uma edição histórica mesmo. Show de bola. E ano que vem os Jogos Municipais retornam, Mônica? A decisão de esse ano, excepcionalmente, a gente não fazer. A gente está reorganizando para que no ano que vem ele talvez tenha uma nova forma de acontecer, né? Já mais no início do ano, como eu falei. O ideal é que eles ocorram para anteceder os Jogos da Primavera e de uma forma de preparar estudantes para essa competição, né? Perfeito, então. Mônica, obrigado, então, até agradecendo aqui a Bianca. Até a Bianca não colocou o nome da filha dela, também não colocou a escola, mas me marcou aqui numa publicação do Instagram com algumas mães aqui. Então, Bianca, tendo esse retorno, portanto, aqui no Jornal da Mix, da Mônica Deschamps, diretora-geral da CEMED, né, que é a Secretaria de Educação aqui da cidade de Blumenau. Mônica, muito obrigado, viu? De nada, imagina, a gente está à disposição. Bom dia para todos. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.